Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas é que vocês vão assistir essa aula, mas por isso que nós estamos desejando bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, dentro de casa, obviamente, né? Por conta do coronavírus e que muito em breve a gente se encontre novamente nos nossos momentos presenciais para que possamos recuperar esse período que passamos literalmente não parados, mas passamos assistindo aulas remotas. Bom, a aula de hoje vai versar sobre o conteúdo do SPAES, do escritor D18, ou do escritor 18, perdão, resolver situação, problemas envolvendo a variação proporcional entre grandezas direta ou inversamente proporcionais. Na prática, é uma das aulas sobre o descritor 18 e nós vamos trabalhar a regra de 3 simples, certo? Então, espero que vocês consigam compreender o conteúdo. Qualquer dúvida que tiverem, eu vou estar em atendimento para vocês na sexta-feira, certo? Para tirar dúvidas em relação a esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar nosso trabalho aqui, para que a gente possa fazer com que vocês aprendam esse conteúdo. Então, bem-vindo à aula de regra de 3 simples, SPAES, de escritor 18, que é resolver situação problema envolvendo a variação proporcional entre grandezas direta ou indireta ou inversamente proporcional. Para quem não me conhece, sou o professor mestre César François de Carvalho, né? Acho que a maioria aí das 3 salas me conhecem. E eu peço silêncio, lembre, nós estamos em sala de aula, vamos fazer silêncio, prestar atenção à explicação, depois vocês podem conversar, tá bom? Vamos lá. E o que vem a ser a regra de 3? Bom, a gente tem uma definição matemática para a regra de 3, porém eu vou fazer uma definição mais no que a gente chama trivial, no senso comum, para melhorar o entendimento de vocês. Na verdade, a regra de 3 nada menos do que a comparação de duas grandezas proporcionais. O que seriam essas grandezas proporcionais? Elas devem estar listadas em um problema que vai ser posteriormente colocado para vocês, certo? E as suas variações elas têm que estar na mesma unidade de medida, certo? Então veja só a definição. Chamamos de regra de 3 simples a comparação de duas grandezas proporcionais relacionando dois valores de uma com dois valores na outra grandeza, sendo que em uma das grandezas o valor é desconhecido. Então, aí a gente já está falando de problema. A gente tem duas grandezas, onde dessas duas grandezas, duas têm valores, uma tem seus valores conhecidos e a outra tem apenas um valor conhecido e o outro valor é desconhecido. Vai limpar logo aqui. Pode seguir? Certo? Então vamos compreender isso melhor mostrando alguns exemplos até mais na frente para que vocês possam dimensionar o que vem a ser trabalhar com a regra de 3 simples. Então vamos ver como é que se monta
uma regra de 3 trabalhando com proporções. A gente vai fazer isso por etapas, certo? A gente tem algumas etapas básicas que necessitam serem seguidas, tá? Então, como a gente vai resolver essa regra de 3? A primeira etapa é separar essas grandezas através de uma tabela, certo? Por que através de uma tabela? Porque vai facilitar a nossa resolução. E essas duas grandezas, elas têm, como está separado em tabela, os seus valores têm que ser colocados de acordo com o que a grandeza está pedindo, certo? Então, ó, como está sendo colocado aí na observação. Como se trata de regra de 3 simples, os valores correspondentes de cada grandeza devem ser colocados em uma coluna da tabela. Então, divide as duas grandezas, certo? Em uma tabela e coloca os valores. Um outro passo é identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, certo? Por quê? Se a gente não fizer essa identificação, obviamente que o cálculo ao final ele vai dar um cálculo totalmente errado. Então, as grandezas são inversamente proporcionais quando ao diminuirmos um valor em uma das grandezas, na outra aumenta proporcionalmente e vice-versa. Já nas grandezas diretamente proporcionais ocorre o contrário das inversamente proporcionais. Quando aumentamos um valor em uma das grandezas, na outra grandeza aumenta proporcionalmente e vice-versa. Então é interessante que a gente coloque setas em sentido contrário para identificar que são grandezas inversamente proporcionais e coloquemos setas em sentido único para identificar que são grandezas diretamente proporcionais. Mais na frente vocês vão compreender melhor isso, que a gente vai trabalhar disponibilizando isso com números. E o terceiro passo é montar a proporção. Então a gente vai pegar os valores de cada grandeza e montar a proporção, ou seja, igualando as razões. Galera, para quem não lembra o que é razão, razão é a mesma coisa que divisão, certo? É a mesma coisa que uma fração, tá bom? Então vamos dar seguimento à aula para que a gente possa compreender melhor. E continuando como resolver a regra de 3 simples. Se for inversamente proporcional, a gente vai inverter os valores em uma das razões. Esse passo só deve ser feito caso a grandeza seja inversamente proporcional. Então, quando as grandezas forem inversamente proporcionais, uma das razões, ou seja, um lado na proporção, ele vai ser invertido. E a gente vai resolver o problema depois que nós montamos as razões, fazendo a multiplicação de forma cruzada. Então a gente vai multiplicar a proporção em forma de x, ó, certo? Produto dos meios pelo produto dos extremos. De forma que o numerador de cada razão da proporção seja multiplicado pelo denominador. Então a gente vai multiplicar o numerador de uma proporção pelo denominador da outra. Vamos multiplicar o numerador da outra proporção pelo denominador da outra, tá certo? Então, esses são são os passos que a gente tem que utilizar para resolver uma regra de 3. E olha aí, o primeiro passo. Vamos montar inicialmente a tabela. A tabela informada no primeiro passo deve ser montada como a tabela a seguir, exatamente igual a essa tabela. Grandeza A, grandeza B, valor A1, valor A2, valor B1, valor B2. Lembrar que quando a gente trabalhar com o problema, um desses valores ele vai estar oculto, ou seja, a gente não sabe qual é, ele vai ser um X da vida. Então, nessa tabela estamos vendo como separarmos as grandezas. Cada grandeza tem dois valores. Em uma das grandezas, um valor é desconhecido, conhecido como a incógnita do problema, ou seja, o que está lá escondido, tá bom? E como a gente vai identificar se é inversamente ou diretamente proporcional às grandezas, a regra de 3? Então, pessoal, a gente explicou anteriormente que existem dois tipos de regra de 3. A regra de 3 diretamente proporcional ou a regra de 3 inversamente proporcional. Uma regra de 3 diretamente proporcional, ela é conhecida quando quando aumenta
em uma das grandezas, a outra grandeza também aumenta proporcionalmente ou vice-versa. Ou seja, se um valor de uma grandeza aumenta, na outra aumenta também, certo? Ela é inversamente proporcional quando temos duas grandezas e quando fizermos a comparação, em uma grandeza aumentar e a outra diminuir, certo? Então, se em uma grandeza o valor aumentar e na outra diminuir, significa que a grandeza é inversamente proporcional, certo? Ela é ao contrário da diretamente proporcional. Diretamente proporcional, se uma grandeza aumenta, a outra aumenta, se ela diminui, a outra diminui. Na inversamente, quando uma aumenta, a outra diminui, ou quando uma diminui, a outra aumenta. Então, essa é a diferença básica desses dois tipos de grandeza. E a gente precisa aprender a identificar esse tipo de coisa, certo? Então, vamos conhecer a grandeza diretamente proporcional. Como é que se faz, ainda exemplificando. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, montamos uma proporção em que um dos valores abaixo é desconhecido, dessa forma aqui. A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2. Do mesmo jeito que está lá na tabela. Os valores A em uma parte e os valores B em uma parte, seguido de uma igualdade, certo? Então veja só, como é que a gente resolve esses problemas. Se as grandezas forem inversamente proporcional, então montamos uma das proporções sendo um dos valores a incógnita da forma que está. Veja só, se ela for inversamente proporcional, o que é que a gente vai fazer? Na diretamente proporcional, A1 fica em cima de A2 e B1 em cima de B2. Na inversamente proporcional, nós fizemos a inversão. O A2 vai para numerador e o A1 vai para denominador. Ou, se a grandeza que está sendo trabalhada é com B, a gente faz essa inversão. B2 vai para numerador e B1 vai para denominador. Assim, parece um pouco complicado da gente entender, mas quando a gente passar para os exemplos, vocês vão ver que não é tão complicado não, tá certo? Então veja só, aqui o A2 ele foi para numerador e o A1 foi para denominador, conforme a setinha está mostrando aí para vocês. Ou o B2 se viu como numerador e o B1 foi para o denominador. Então vamos fazer uns exercícios resolvidos para a gente compreender basicamente como é que se dá a resolução de grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Veja aí um primeiro exercício. Considerando que em uma festa, cada 5 pessoas ocupavam a área de 2 metros quadrados, qual era a quantidade de pessoas na festa, sabendo que a área do evento era de 800 metros quadrados? Galera, primeira coisa, veja só, as grandezas são pessoas, certo? E área. 5 pessoas ocupavam 2 metros quadrados. Ele quer saber quantas pessoas ocupavam a área de 800 metros quadrados. Olha só, se 5 pessoas ocupavam 2 metros quadrados, vai aumentar ou vai diminuir o número de pessoas numa área de 800 metros quadrados? Aumentar, né? Vai aumentar. Por quê? 2 metros quadrados passou para 800 metros, aumentou, né? Então, 5 pessoas, obviamente, se a área é maior, vai aumentar. Então, veja só a resolução. Para resolvermos um problema, podemos seguir o passo a passo descrito acima, ou seja, anteriormente. Separar as grandezas em uma tabela. As grandezas desse problema são pessoa e área. Vamos dar seguimento. Veja só lá na tabela lá em cima, pessoas e área. 5 numa área de 2 metros, X pessoas, que é a minha incógnita, que eu ainda não sei quantas pessoas, em uma área de 800 metros, certo? Então, após a gente ter montado a tabela e nós identificamos que ela é uma regra de 3 diretamente proporcional, porque o número de pessoas vai aumentar em relação ao tamanho da área, porque 5 pessoas elas estavam em uma área de 2 metros quadrados,
certo? E uma área de 800 metros vai ter mais ou menos pessoas. Óbvio que vai aumentar, né? Então, o X a gente sabe que vai aumentar. Então, ela vai ser uma proporção, uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, como é que a gente identifica isso? Conforme está descrito aqui, ó, certo? Conforme está descrito aqui, ó. Então, vamos ver só as observações. Montando a tabela, logo após separarmos as grandezas, temos que a incógnita está na grandeza das pessoas. Identificar se é diretamente ou inversamente proporcional, essa parte é importante para não errar o resultado final. Vamos analisar. Se eu aumentar a área de 800 metros quadrados, a quantidade de pessoas vai aumentar. Concordam? Então, temos uma regra de 3 simples diretamente proporcional, ou seja, aumenta em uma razão e também aumenta na outra razão. Então, a gente está comparando duas razões, razão de pessoas e razão de área. Você pode usar as setas guias para ajudar na resolução do problema. Colocamos uma seta para cima se aumentarmos a área do evento, a quantidade de pessoas também aumenta. Assim, colocamos uma outra seta para cima no outro lado da proporção, indicando que também aumenta. As setas servem para você lembrar que tem que fazer a inversão se e somente se for inversamente proporcional. Como é direta, precisamos apenas montar a proporção e resolver o problema, certo? Então, galera, nós colocamos a seta para cima porque as duas proporções, quando comparada pessoas com a área, elas vão sempre aumentar. Se em uma proporção aumentar e na outra diminuir, eu coloco a seta para uma seta para cima e uma seta para baixo. A gente vai ver isso posteriormente para vocês compreenderem melhor. Então veja só, nós temos aqui, a nossa proporção, certo? 5 sobre x igual a 2 sobre 800. Da mesma forma que está colocado aqui na tabela, tá bom? Então, da mesma forma que está colocado aqui na tabela. Como foi colocado anteriormente, nós vamos fazer a multiplicação em cruz ou em x, multiplica. O 2 vai multiplicar o x e o 5 vai multiplicar o 800. Então, 2 vezes x, 2x, 5 vezes 800. Então, 2x é igual a 5 vezes 800 é igual a 4.000. 2x é igual a 4.000. O 2 ele vai passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa da multiplicação. Lembram? Qual é a divisão? Então, x é igual a 4.000 dividido por 2. X é igual a 2.000. Então, veja só, encontramos o resultado. Se em uma área de 2 metros quadrados tínhamos 5 pessoas, em uma área de 800 metros quadrados nós vamos ter quantas? 2.000 pessoas. Logo, como está dizendo aí, a quantidade de pessoas na festa era de 2.000 pessoas. Então, o que nós fizemos? Multiplicamos de forma cruzada para encontrar o valor de x, que é chamada de incógnita. Esse valor desconhecido é o que resolve o problema. O problema é resolvido quando a gente encontra o valor desconhecido de x, tá certo? Compreendido? Vamos dar seguimento. Agora a gente vai ver uma grandeza inversamente proporcional, certo? Então vamos lá. Se abrirmos 6 torneiras, sabe-se que enche um tanque com água em 22 minutos. Agora, abrindo 4 torneiras apenas, qual é o tempo que leva para o tanque ficar cheio? Resolvendo o problema, separamos as grandezas, agrupando em uma tabela mais uma vez. As grandezas desse problema são torneiras e tempo. O tempo está em minutos. Então veja só, olha a tabela. Torneira, inicialmente a gente tinha 6 torneiras que enchia esse tanque em 22 minutos. Depois, 4 torneiras que enche o tanque em X minutos. Após montarmos a tabela, depois de separar as grandezas e agrupar os valores, vemos que a incógnita está na grandeza tempo, ou seja, tínhamos 6, passou para 4, o tempo era 22 minutos quando eram 6 torneiras abertas. Quando é 4 torneiras abertas, qual o tempo? Não sabe, é o que a gente chama de incógnita. Identificar se é direta ou inversamente proporcional, a gente tem que identificar isso, certo?
Vamos analisar essa parte crucial do problema, que é essa identificação aqui, de direto ou inversamente proporcional. Então vejamos, se eu diminuir a quantidade de torneiras, o tempo para encher o tanque vai aumentar, certo? Então é inversamente proporcional. Ora, se 6 torneiras encher o tanque em 22 minutos, se eu diminuir o número de torneiras, o que é que vai ocorrer? O tempo vai aumentar. Então vai levar mais tempo para encher. Então olha só, na variável torneiras, a gente tem uma diminuição e na variável tempo a gente vai ter o quê? Um aumento de tempo. Então, significa que ela é inversamente proporcional. Então, vamos montar a proporção agora, né? Então, veja aí a proporção como ficou. 6, 4, 22x. Então, colocamos uma setazinha azul mostrando que para baixo que está diminuindo e vamos colocar uma seta vermelha na outra grandeza, na outra proporção para cima, mostrando que o tempo vai aumentar. Então veja só na observação, colocamos a seta azul para baixar, para dizer que estamos diminuindo um lado. Agora vamos analisar o comportamento do outro lado. Se diminuirmos de um lado, o outro lado aumenta, então colocamos uma seta em sentido contrário. Essas setas guias servem para você lembrar que tem que fazer a inversão de uma das razões da proporção, para não errar o cálculo e encontrar uma resposta diferente. Feita a inversão, temos a seguinte proporção. Veja só a seta grande aqui que eu coloquei, galera, certo? 6, 4, certo? E fizemos a inversão. O x, que era denominador, ele passou a ser numerador, e o 22, que era numerador, ele passou a ser denominador. Por que que a gente faz isso? Para que a proporção que era inversamente proporcional, ela se torne uma proporção diretamente proporcional. Então, vamos resolver o problema agora para encontrar o valor de x. Então, a gente faz a mesma coisa que fizemos no problema anterior. Multiplicamos em cruz. A gente vai multiplicar o 4 vezes o x, que vai dar 4x, e vamos multiplicar o 6 vezes 22. Então, 4x é igual a 132, porque 6 vezes 22 é igual a 132. Passamos o 4 para o outro lado da igualdade, na operação inversa, certo? Da multiplicação, que é a divisão. X é igual a 132 dividido por 4. Então, x é igual a 33. Então, veja só. Logo, para encher o tanque com apenas 4 torneiras, precisaremos de 33 minutos. Vocês viram aí, ó, que quando uma proporção aqui, no caso 6 torneiras, passou para 4 torneiras, se 6 torneiras encher o tanque em 22 minutos, 4 torneiras iriam encher o tanque em um tempo muito maior. Então, em uma proporção diminuiu e na outra aumentou, certo? Então, é dessa forma que a gente trabalha com a regra de 3, direta ou inversamente proporcional, tá certo? Então, é bom que vocês peguem esses exemplos, transcrevam ele para o caderno, para que vocês possam aprender bem direitinho, porque é praticando que a gente se aprende, tá certo? Matemática, infelizmente, é isso. Então, a gente encerra essa aula nesse momento. Eu irei postar essa aula na sexta-feira na plataforma Padre Cícero e tem uma atividade de 8 questões relacionada a essa aula, certo? Com proporções diretamente e inversamente proporcional, ou seja, regra de 3, inversamente e diretamente proporcional. Vocês devem fazer essa atividade, transcrever para o caderno com perguntas e respostas, e essas respostas têm que ter o cálculo, certo? Essas respostas têm que ter o cálculo. Vão tirar foto e vão enviar para o e-mail matematicatividades@gmail.com. Você já tem o e-mail, certo? É matematicatividades, um único A. Quando chega lá no matemática, aí segue atividades@gmail.com.
certo? E enviar para esse e-mail. O prazo de conclusão dessa atividade vai ser na quarta-feira, certo? Vocês têm que enviar essa atividade até quarta-feira, dia 29 de abril, tá certo? Então, essa atividade tem que ser enviada até quarta-feira, dia 29 de abril. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem em casa, se sair, usem máscara, tá bom? Para que a gente possa retornar o mais breve possível para nossas casas, com a nossa escola com saúde, tá certo? Abraço a todos e até o nosso retorno, então, e até a próxima aula, tá bom? Grande abraço.